Irmãos, a graça e a paz a todos. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé novamente, para que possamos ler a palavra do Senhor, o Evangelho de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 24. Enquanto você acha aí, diga para a pessoa que está mais próxima a você, diga que você se sente muito feliz com a presença dela aqui nessa noite, amém? Diga, como é bom te ver aqui. Não precisa abraçar não, só diga, como é bom te ver aqui, tá? E a gente fica muito feliz por poder estarmos na casa do Pai, é motivo de alegria. O quanto faz falta, né, para a gente poder, nós que somos, né, filhos de Deus, filhos dessa igreja, e às vezes você tem que ficar, basicamente tem mais de um mês aí que esse negócio está aí, e decreto em cima de decreto, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui. Todos acharam aí Lucas 24? Vamos ler do verso 1 até o versículo 12. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém? Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, Pai querido, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra lida aqui agora. Queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, venha nos encher do teu Santo Espírito, para que saiamos daqui nessa noite, assim como Pedro quando chegou ali naquele sepulcro, assim como as mulheres Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, chegaram ali naquele sepulcro e ficaram maravilhadas, porque o Senhor não estava mais ali. A Bíblia fala que o Senhor havia ressuscitado. Os anjos que as receberam disseram: por que procurais entre os mortos aquele que já está vivo? E por certo, ó Pai, temos vivido tempos difíceis, mas temos certeza que o Senhor vai restaurar a nossa sorte, assim como o Senhor fizera com o povo que voltara da Babilônia. E no Salmo 126, nós queremos entoar a Ti como adoração ao Senhor, e te pedir, ó Pai, assim como disse o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E te pedimos, ó Pai, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aqueles que saem chorando e andando enquanto semeia, voltará com certeza trazendo os seus júbilos. No doce e eterno nome de Jesus, aplica a porção lida da tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado pelo teu povo que se reúne aqui, pela tua igreja que está aqui nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, também aqueles que estão em casa, aqueles que estão em todos os lugares agora, podendo ouvir e contemplando a tua palavra. No doce e eterno nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Podeis assentar, amados. Pela manhã nós compartilhamos da palavra do Senhor acerca daquilo que escreve o profeta Isaías no capítulo 53, quando ele fala do servo sofredor.
do Deus Todo-Poderoso que se fez homem por mim e por você, que sofreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos acerca desse mesmo Jesus, que não está morto, mas ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. O nosso Deus está vivo pelos séculos dos séculos. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, fala que no momento da crucificação de Jesus, faz questão de dizer a nós que naquele momento então o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo se rasga e naquele momento há tremores de terra, terremotos acontecem ali em Jerusalém. E nós percebemos que a Bíblia faz questão de mencionar no Evangelho de Mateus que muitos santos que estavam mortos agora se viam andando pelas ruas de Jerusalém. O Senhor morreu. Todos poderão testemunhar que o Senhor morreu. Mas nós percebemos que algo ainda mais extraordinário estava para acontecer. No capítulo 28 então do evangelista Mateus, ele vai descrever que o Senhor ressuscitou, assim como descreve o evangelista Marcos no capítulo 16, e como lemos aqui em Lucas capítulo 24, porque os evangelhos são sinóticos, e todos retratam então, é claro que com algumas particularidades, acerca da ressurreição do Messias. Mas glória seja dada ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque Ele ressuscitou. Nós percebemos então que Jesus é o único que muda a história, para antes de Cristo e depois de Cristo. Por certo, não foram todas as pessoas que conheceram Jesus, nem todas as pessoas amaram Jesus. Pelo contrário, a grande maioria desprezou a Jesus, humilhou a Jesus, castigou Jesus. Muitas pessoas escarneciam do Mestre, duvidaram então que Ele era o Messias. Nós sabemos disso. Irmãos, como algumas particularidades do Evangelho, vale ressaltar, muitos de nós ouvimos falar de grandes homens que viveram na história, assim como Moisés, um grande homem de Deus, assim como Maomé é tido para aqueles do mundo árabe como um grande líder religioso, mas a Bíblia fala que ele morreu e os seus ossos ficaram ali, no ano 632. Nós percebemos então que alguns citam Allan Kardec, todos nós já ouvimos falar dele, mas ele morreu no ano de 1869 e os seus ossos estão ali. Alguns falam de Buda, mas também morreu e os seus ossos estão ali. Você pode ir lá no sepulcro e visitá-los, mas com Jesus algo diferente aconteceu, algo de extraordinário aconteceu aqui na história. A Bíblia fala então que essas mulheres iam até o sepulcro para poder embalsamar o corpo de Jesus. Vocês vão perceber no Evangelho de Mateus, que a Bíblia fala então que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, compraram aproximadamente 35 quilos de aromas de ervas para ungirem o corpo de Jesus. Mas a Bíblia faz questão de relatar nos detalhes, que no momento crucial da sua morte, da hora sexta à hora nona, do meio-dia então até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. E nesse momento que houve trevas, foi quando aconteceu todas essas coisas. O véu do templo se rasga, as cidades então, a terra treme, os mortos então ressuscitam, passam a caminhar em Jerusalém, testemunhando que o Senhor havia morrido. Mas algo acontece ainda nesse interim, nesse momento então que Jesus estava ali. Esses homens então pedem a Pilatos o corpo de Jesus para o sepultar, se cumprindo a palavra de Deus que ele morreria entre os malfeitores, mas seria sepultado entre os ricos. A Bíblia fala então que José de Arimateia, um discípulo de Jesus, um servo do Senhor, ele faz questão de levar um linho branco finíssimo e levar consigo 35 quilos de aromas para ungir o corpo. Mas como já se contava o dia, a partir do pôr do sol, ele não teve tempo de ungir o corpo, apenas derramou sobre o corpo essas fragrâncias, e o corpo então foi conduzido ao sepulcro, onde foi rolada aquela grande pedra, que precisavam então de mais de 20 homens para remover essa pedra. E aí se passa então, porque iriam comemorar na Páscoa. A Páscoa era comemorada durante 7 dias, era uma grande festividade, era um grande acontecimento. E aqui nós percebemos então que por aí a urgência
E quando constataram então que Jesus havia morrido, eles fizeram questão de quebrar as pernas dos dois malfeitores que estavam na cruz, em uma nas outras duas cruzes. E ali eles quebram as pernas porque as pessoas não tendo como se apoiar nas pernas, comprovadamente eles teriam que fazer um grande esforço, e aí a morte seria muito mais rápida. Por assim então fizeram e quebraram as pernas dos dois malfeitores, para que pudessem morrer a tempo de serem sepultados, de sepultar Jesus ainda na sexta-feira, porque ao pôr do sol já seria então o sábado e não poderiam mais fazê-lo, se cumprindo a palavra de Deus, que dos ossos de Cristo, assim como está no Salmo 34, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Daí então mandou que se confirmasse se havia morrido, quando colocaram então sobre o seu peito, sobre o seu coração uma lança, e dali do seu coração jorrou então sangue e água, simbolizando então que esse Deus é o único Deus todo-poderoso e que Ele é a fonte de água da vida. Mas eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Jesus ressuscitou. A primeira coisa que os irmãos precisam entender, a Bíblia fala que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por que ressuscitar ao terceiro dia e não ressuscitou no sábado? Nós percebemos então que a Bíblia faz questão de mencionar o próprio Jesus, faz questão de mencionar que o povo incrédulo pede o sinal, mas o único sinal que teriam seria o sinal do profeta Jonas, simbolizando então que Jonas fica dentro do ventre do peixe 3 dias e Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, se cumprindo também as escrituras que disse que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus então ressuscita ao terceiro dia, porque para o povo judeu, se ele não ficasse 3 dias como morto, se ele ressuscitasse ao segundo dia, eles não teriam dado como morto. Ele precisava ficar então 3 dias morto, para que ele pudesse ser atestado então o óbito de Jesus, para se comprovar então que de fato Jesus havia morrido. Assim como Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia, comprovando então que Ele era o Deus Todo-Poderoso, assim Jesus ressuscita ao terceiro dia. Por isso que Ele ressuscitou ao terceiro dia e não ao segundo dia, e não ao primeiro. Mas o maior dos milagres então não é o simples fato de Jesus ter ressuscitado, porque Jesus poderia ressuscitar quantas vezes Ele quisesse. Ele era o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode ressuscitar inúmeras vezes. Várias vezes Ele pode ressuscitar, mas a Bíblia faz questão de dizer que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para se cumprir essa escritura. Observe então que aquelas mulheres têm o cuidado, o zelo com o corpo de Jesus, de ir até o cemitério, de ir até a tumba que o Senhor estava, levando então ervas para ungir o corpo de Jesus. O que se poderia procurar então no seu corpo, se não o corpo? Aquelas mulheres saíam determinadas a encontrar o corpo de Jesus ali. Eu fico pensando a grande surpresa dessas mulheres. Elas estavam procurando o corpo, elas estavam procurando o corpo do seu mestre, para ungir o corpo do seu mestre. Elas tinham essa preocupação com o seu mestre, na certeza de que o corpo dele deveria ser ungido, respeitando assim as leis e as tradições judaicas. Deveriam se ungir o corpo de Jesus, para que ele não fosse tido como um qualquer, como alguém que fosse abandonado em algum lugar. Aquelas mulheres então seguem com destino à sepultura, seguem com destino ao sepulcro. É claro que as mulheres estavam indo então para o sepulcro, preocupadas. Quem removeria a pedra? Os obstáculos eram grandes para que elas pudessem cumprir a sua tarefa, mas a preocupação era quem removeria aquela pedra. Isso nos ensina algo também, porque às vezes nós ficamos preocupados com algumas coisas das nossas vidas, mas nós não damos o primeiro passo, nós não tomamos a decisão de fazer. A Bíblia faz questão de dizer que o Senhor é o Deus que anda à nossa frente. Davi faz questão de mencionar que o Senhor ia na frente dele na batalha. Davi faz questão de mencionar que Deus ia primeiro em todo momento que ele ia caminhando. Quantas vezes nós temos lutas interiores, travamos nossas guerras interiores, mas tememos e não fazemos nada. É tanto que na palavra de Deus nós percebemos então que essas mulheres estavam preocupadas, mas elas continuaram andando, elas continuaram em direção ao seu objetivo, elas continuaram com o alvo que elas tinham determinado para elas. Elas dizem: não, nós vamos ungir o corpo do Messias, nós vamos ungir o corpo do nosso Senhor. Mesmo diante das dificuldades, quantos de nós paramos diante das dificuldades? Às vezes nós temos objetivos de vida,
E na primeira dificuldade nós paramos, nas primeiras decepções nós travamos. Às vezes as coisas precisam ser um pouco mais difíceis para que nós possamos tomar alguma decisão na nossa vida, porque quando as coisas são fáceis, nós não tomamos a decisão de fazer. Essas mulheres continuaram, elas foram até o sepulcro, e quando elas chegaram até o sepulcro, a Bíblia fala então que elas foram recepcionadas por varões, por anjos. No evangelista Mateus, ele faz questão de dizer que naquele momento, quando os anjos tiram a pedra, então houve-se um tremor de terras e os anjos rolaram a pedra. Os anjos rolaram a pedra. Deus tinha poder para remover essa pedra. Nós observamos então que ele faz questão de mandar os seus servos para removerem aquela pedra para ele. E naquele momento aquela pedra é rolada. E aqueles homens então puderam chamar essas mulheres e dizer: ei, entra aqui. E agora, ao entrar essas mulheres, ele faz questão de dizer a essas mulheres e perguntar a elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Existem muitas pessoas hoje que estão atrás de um Deus morto, estão atrás de um Deus que está pendurado no madeiro, estão atrás de um Deus feito por mão dos homens, por imagem de escultura, feito por madeira ou por gesso ou por qualquer outra coisa, atrás de um Jesus ainda hoje pregado na cruz. Mas nós podemos perceber então que esses anjos dizem a essa mulher: porque procuras entre os mortos aquele que está vivo? Será que nós não cremos o suficiente para entendermos que Deus ressuscitou, que Deus está vivo, que Deus está do nosso lado, que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida? Mas às vezes nós achamos que Deus está morto. Quando as batalhas são grandes, quando as dificuldades são grandes, quando vivemos tempos difíceis e de enfermidades, de escassez financeira ou de qualquer outra coisa, parece que Deus não está do nosso lado, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus se esqueceu de nós. E tem muitas pessoas ainda assim hoje procurando um Deus morto. Mas eu quero dizer para você: o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou há quase 2000 anos atrás. Ele ressuscitou. Os estudiosos dizem que no ano 29 da era cristã, o Senhor ressuscitou. O Senhor nos ressuscitou para nos trazer vida, e vida em abundância. Aquilo que deveria ser então, nós percebemos então que o berço do cristianismo é um túmulo vazio. Talvez alguns olham para um túmulo e vê ali os restos mortais de pessoas. Olham para o túmulo e vê um lugar frio, um lugar sombrio, um lugar de desespero, um lugar de desânimo, um lugar onde as nossas esperanças se vão. Mas o túmulo de Jesus vazio significava outra coisa totalmente diferente. O túmulo de Jesus vazio agora significava a esperança da humanidade, significava a salvação de todos os povos, significava então que o nosso Messias havia ressuscitado, significava então que poderia haver esperança para nós, porque o Senhor ressuscitou. E este então agora é o berço do cristianismo, é um túmulo vazio. Jesus está vivo. Nós podemos testemunhar e testificar que o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. O berço do cristianismo, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Confirmando então a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós podemos perceber então que o servo do Senhor faz questão de mencionar no versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 15: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo: ei, se Cristo não ressuscitou, não precisamos mais pregar. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Se Cristo não houvera ressuscitado, poderíamos então rasgar a Bíblia, porque não teria mais bom valor, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o apóstolo Paulo está confirmando isso nesse momento. O Senhor ressuscitou. Ele é a nossa rocha inabalável.
era ressuscitado, não haveria mais esperança para os perdidos. O que adiantaria se Cristo não houvera ressuscitado? Mas um túmulo vazio, além de significar o berço do cristianismo, significa então que a nossa esperança é renovada em Cristo Jesus. As nossas esperanças são renovadas todas as manhãs. Assim como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, no versículo 19, que acabamos de ler: o mais miserável dos homens é aquele que coloca a sua esperança apenas nas coisas dessa terra. A minha e a tua esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é a rocha eterna, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que criou todas essas coisas. Essa é a nossa esperança. Por mais que o mundo coloque a sua esperança em coisas passageiras dessa terra, alguns depositam as suas esperanças nos homens. Hoje muitas pessoas estão depositando a esperança na medicina como um recurso para livrar da epidemia, para livrar de um vírus que tem ceifado vidas. Muitos têm depositado a sua esperança no recurso financeiro que possui, mas a nossa esperança está naquele que morreu, mas ressuscitou. A nossa esperança está naquele que tem as chaves da morte e do inferno. Assim como está em Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, ele faz questão de frisar que o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. E ele diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo por todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem o controle de todas as coisas, porque a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, também no versículo 13 e 14, faz questão de dizer que o mar dará conta dos seus mortos. Observe o texto: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Cristo então, um túmulo vazio significa a nossa esperança de redenção, a nossa esperança de justificação em Cristo Jesus, a nossa esperança que nós teremos parte com o Senhor na ressurreição, porque nós ressuscitaremos com Cristo. A Bíblia faz questão de dizer que Cristo ressuscitou e venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 56, o apóstolo Paulo faz questão de frisar: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 55: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Cristo ressuscitou e venceu a morte. Cristo ressuscitou e agora tem as chaves da morte e do inferno. Cristo ressuscitou e agora detém o controle de todas as coisas, porque a Bíblia diz que o mar dará conta dos seus mortos, a terra dará conta dos seus mortos. Todos hão de dar conta, porque o Senhor ressuscitou para nos dar a vida e vida eterna com Cristo Jesus. O túmulo vazio significa então que o Senhor tem poder para nos levar para os céus, que o Senhor tem poder para nos fazer ressuscitar, porque se Deus não houvera ressuscitado, como ressuscitaria nós? Se o Senhor não houvera ressuscitado, não haveria como ressuscitarmos com Cristo. Mas Ele nos garantiu que aqueles que estiverem nele, que aqueles que crerem nele, ressuscitarão com Ele, estarão com Ele na eternidade pelos séculos dos séculos. Nós podemos perceber então que aquelas mulheres, ao vislumbrarem o túmulo vazio, ao estarem ali, elas saíram apavoradas, saíram temerosas, e saíram então, a ordem de Deus foi: ei, avise aos meus discípulos, avise a Pedro, avise a todos que eu ressuscitei. Aquelas mulheres partiram então agora para poder avisar a todos que Jesus havia ressuscitado. Mas a Bíblia fala que os seus discípulos foram incrédulos, não acreditaram, duvidaram do Senhor, duvidaram da palavra do Senhor, duvidaram então que o Senhor havia ressuscitado. Ainda hoje, depois de 2000 anos, ainda existem pessoas que não acreditam que o Senhor ressuscitou. Infelizmente ainda existem pessoas hoje, como falamos pela manhã, assim como está em Isaías 53 no versículo 1, ele faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação?
a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ainda hoje existem pessoas que não creem nesse Jesus, que não o aceitam como seu Salvador. Mas entenda, meu querido, nessa noite você precisa ter essa certeza de que o túmulo está vazio, de que esse túmulo é o símbolo do nosso cristianismo, que se esse túmulo não estivesse vazio, era vã a nossa pregação, como diz o apóstolo Paulo. O túmulo está vazio porque o Senhor não está mais nesse túmulo. O Senhor agora recebe um novo corpo. O nosso Deus é tão poderoso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 19, faz questão de dizer que esse Cristo, enquanto estava ali, nós entendemos que no sábado, esse Cristo desce e prega aos espíritos em prisão, aqueles do tempo de Noé, para dizer e para pregoar, para dizer então que ele havia vencido a morte, que a morte não poderia deter o autor e consumador da nossa fé. Ele vai então pregar para dizer a todas aquelas pessoas, e para que o mundo pudesse saber que ele havia ressuscitado, e que ele foi até o inferno para pregar aos espíritos em prisão. Ele foi até o inferno para dizer: ei, eu também reino aqui nesse lugar, para dizer então que nada poderia deter o consumador da nossa fé, para dizer então que ele tinha as chaves do inferno e as chaves da morte. Ninguém poderia então deter o autor e consumador da nossa fé. E aquelas mulheres então tinham uma grande missão: anunciar que o Messias havia ressuscitado. Eu e você temos essa mesma missão ainda nos dias atuais, de anunciar então que o Messias ressuscitou, até que ele venha para buscar a sua igreja, até que ele venha para buscar a sua noiva, até que ele venha para cumprir a sua palavra. Porque o evangelista Mateus, no capítulo 28, nós podemos perceber então que o próprio Cristo, depois de ter ressuscitado, ele dá uma ordem direta depois que aparece aos seus discípulos, porque a Bíblia fala então que ele não aparece só à mulher, ele não aparece só a Pedro, ele não aparece só aos seus discípulos, mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, faz questão de dizer entre o versículo 1 e o versículo 4, que ele aparece a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. Ele aparece a todos para que todo olho pudesse ver que Cristo havia ressuscitado. E agora ele aparece com um corpo totalmente diferente, um corpo agora que não era mais limitado, assim como o apóstolo Paulo diz que nós seríamos revestidos da incorruptibilidade, nós receberíamos um novo corpo em Cristo Jesus, não esse corpo que nós temos aqui. E a Bíblia fala que ele ressuscita em carne, porque aqueles que não creem que o Senhor ressuscitou em carne não são filhos de Deus. Assim como diz o apóstolo João, versículo 6, diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ele apareceu a todos para que as pessoas não tivessem dúvida, para que os seus discípulos tivessem coragem e ousadia para pregar a sua palavra, para que o mundo pudesse testemunhar acerca daquilo que o Senhor havia feito. E em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, ele vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe então que o Senhor diz que estaria conosco todos os dias, e Ele está conosco todos os dias, em todo momento da nossa vida Ele está conosco. Se você não tem sentido a presença de Deus, se você não tem sentido a presença do Espírito Santo em sua vida, se porventura o medo tem assolado a sua vida, tem desencorajado você, se porventura às vezes a timidez tem atrapalhado então a sua comunhão com o Pai, se porventura as coisas ou os gigantes têm crescido diante de você, eu quero que você clame ao sangue do Cordeiro, eu quero que você clame ao Senhor, porque é uma promessa dele. A Bíblia diz que ele não falha em suas promessas, ele não deixa de cumprir as suas promessas, assim como ele descreve em Números capítulo 23, no versículo 19, ele diz: Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, tendo ele cumprido, não fará, tendo ele prometido, a Bíblia fala que ele não faria. Ele não é filho do homem para que se arrependa.
Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que cumpre aquilo que promete. E Ele prometeu. E esse túmulo vazio nos dá a certeza de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, de que o Senhor voltará para buscar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, o seu povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Ele vai voltar para te buscar. Meu querido, meu amado, é preciso você ter convicção da sua salvação, porque esse Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, porque esse Deus é o Deus que não falha, porque esse Deus venceu a morte por mim e por você. Esse Deus também morreu por mim e por você, mas Ele fez questão de cumprir a sua promessa e ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você não tivéssemos dúvidas se Ele iria ou não voltar para buscar a sua igreja. O apóstolo João fala que nós esperamos na sua segunda vinda, assim como no Evangelho, assim como no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, onde faz questão de dizer o texto sagrado, que o Senhor, eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, e toda língua. Nós podemos perceber que todos aqueles também que o traspassaram poderão confirmar então que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nós podemos perceber então que todos ouvirão, porque o Senhor não vai vir de qualquer forma. O Senhor vai vir de uma forma maravilhosa, de uma forma estrondosa. Nós poderemos perceber em glória a volta do Senhor, onde todo olho verá, assim como todos os ouvidos ouvirão, que o Senhor descerá dos céus com grande alarido, com voz de trombeta, com voz de arcanjos, louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele voltará para buscar a sua igreja, a nova Jerusalém, assim como diz no Apocalipse, no capítulo 21, essa nova Jerusalém que descia do céu, como a esposa ataviada, adornada para o seu esposo. O Senhor voltará para buscar o seu povo. Jesus não morreu em vão. Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos essa certeza, tivéssemos essa esperança de que Ele é o Deus que cumpre as suas promessas, de que Ele é o Deus verdadeiro e poderoso que pode salvar a mim e a você, de que esse é o Deus que não falha, que o apóstolo Paulo teve certeza e convicção ao escrever que aquele que ressuscitou é capaz de ressuscitar a mim e a você. E nós precisamos crer nessa promessa. Nós ressuscitaremos com o Senhor, nós estaremos com o Senhor em glória, nós poderemos ver o Senhor face a face quando estivermos com o Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido momentos de angústia, de dor, mas eu quero que você tenha certeza de que tudo isso vai passar, de que tudo isso não permanecerá, mas o Senhor permanecerá para todos sempre, e nós estaremos com Ele para toda a eternidade, porque a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor significa vida eterna, vida em abundância com o Pai. O Senhor, diferente de quando Ele ressuscitou Lázaro, diferente de quando Ele ressuscita então aquele homem que iria ser sepultado quando Ele toca no esquife, diferente daquela menina que Ele ressuscitou, a ressurreição de Jesus foi diferente, porque tanto Lázaro, quando aquela menina, quando aquele homem que estava no caixão, ressuscitaram naquele momento, mas morreram de novo. Jesus ressuscitou, mas Ele vive para todo sempre. Ele recebeu um novo corpo, Ele recebeu um corpo incorruptível, o corpo que eu e você iremos receber. E para encerrar, às vezes as pessoas perguntam, mas como será esse corpo? O apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntios, no mesmo capítulo 15, ele faz questão de dizer que a semente lançada na terra, ela não germina se ela não morrer. Aquele caroço, aquela semente precisa morrer para que ele possa germinar. E Deus dá o corpo que Ele quer à semente. Lança-se a semente e nós percebemos então que nascem as árvores, que nascem de todas as formas, de todos os jeitos. Assim, quando nós morrermos, o Senhor há de nos ressuscitar, para se cumprir a sua palavra, e nós receberemos
incorruptível, um corpo diferente, porque esta velha semente irá morrer, esta velha semente irá germinar e irá nascer agora um corpo diferente, ressurreto, um corpo maravilhoso para a honra e glória de Jesus. Amém? Se você crê, dê um glória a Deus. Aleluias. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer ao Pai por estarmos na casa do Senhor nessa noite. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, ó Pai querido. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o túmulo estava vazio. Nós te agradecemos, ó Pai, porque aquelas mulheres estavam procurando ali um corpo, um defunto. Estavam ali procurando o Senhor, achando que o Senhor ainda estava ali, ainda estaria ali morto. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor já havia ressuscitado. Nós te louvamos, ó Pai, porque aquele túmulo vazio é o símbolo do nosso cristianismo. Seria em vão a nossa pregação se o Senhor não tivesse ressuscitado. Seria em vão a nossa fé se o Senhor não houvesse ressuscitado. Por isso, ó Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor não está naquele túmulo, porque os seus ossos não foram encontrados ali, porque muitas pessoas podem visitar os seus túmulos de entes queridos, de pessoas da família, de pessoas que fizeram uma grande diferença na sociedade, mas os seus túmulos, os seus ossos continuam ali, e o Senhor não. O Senhor ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor ressuscitou para que um dia nós pudéssemos estar com o Senhor em glória, para que um dia pudéssemos nos encontrar com o Senhor ali no paraíso, porque a Bíblia diz que o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. E por isso, ó Pai querido, nós sabemos que o Senhor há de cumprir a Tua palavra, porque nem a morte pôde deter o autor e consumador da nossa fé. Onde está a morte, a tua vitória? Assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, a tua vitória? Pois o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós podemos ter certeza, ó Pai querido, que essa palavra é fiel e verdadeira, que essa palavra, ó Pai querido, é uma palavra, ó Pai querido, que há de se cumprir pelos séculos dos séculos. Que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não passará. Nós temos essa certeza, ó Pai querido, que cai a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor não passará. Nós podemos ter essa certeza, ó Pai, de que a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Nós sabemos que a Tua palavra, ó Pai querido, está para sempre, ó Pai querido, firmada nos céus. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra também é como a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração humano. Por isso, ó Pai querido, no nome de Jesus, que a Tua palavra encontre guarida em cada coração, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Por isso, ó Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor ressuscitou. Pai, no nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, de toda investida do maligno. Proteja a nossa casa, proteja os nossos lares, proteja a nossa família, proteja os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Livra-nos, ó Deus, dessa enfermidade. Cumpra-se a Tua palavra que diz que praga alguma chegará à Tua tenda, que 1000 cairão à Tua direita e 10.000 à Tua esquerda, e nós não seremos atingidos. Te pedimos, ó Pai, por todo o Teu povo que está sobre a face da terra. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Perdoa os nossos pecados e sara, ó Deus, as nossas feridas. Por isso, ó Pai, no doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós Te louvamos e Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai, continua conosco, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos seus filhos e filhas e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.